Salve, salve quebrada, salve, salve família. Galera, a gente tá com um espaço muito legal aqui, que é o espaço M5, é isso? Espaço 155. 155. E a gente tá aqui com uma Ira Rebela. E a gente vai estar também, estamos também com o Eloy, e a gente vai um papo muito bacana aqui, que a gente vai estar conversando de literatura, artes e literatura. É isso mesmo, galera? Opa, vamos lá. Vamos dar a primeira voz para as mulheres? Opa, com certeza. Isso. A gente Isso aí, Ira, fala um pouquinho, fala mais perto do microfone. assim. Aí, mais perto, Mais, isso, mais, isso, é. Ô, Ira, me conta um pouquinho da sua história, por gentileza, se apresenta para nossa audiência. Claro. Primeiramente, quero agradecer o convite, assim, fiquei muito feliz, não esperava, né? Estar na correria da produção aqui do evento, né? E, enfim, estou muito feliz de estar aqui podendo conversar com vocês. Agradeço bastante. Eu sou uma artista visual, né? Plástica. Eu sempre falo os dois, porque eu acho que, né? Todo mundo acaba indo pros dois lados, assim, tanto de mexer em material quanto mexer em vídeo, né? Matéria ou vídeo, assim, que é o visual mais, né? E hoje a gente está numa sociedade completamente sempre os olhares estão presentes. Então, assim, eu acho que o movimento está sendo muito importante nesse sentido. E eu tô aqui feliz com os amigos. E eu sou essa artista que acaba sempre conhecendo outros artistas e se importando em fazer coisas diferentes, né, de alguma maneira. Então, assim, eu não sei dizer quem eu sou, porque explicar quem é a Ira Rebela é explicar uma persona, que também tem a ver com quem eu sou. Sim. Mas eu não sei te contar agora quem é, sabe? Não precisa, só deixa acontecer e o mundo entende. Às vezes a gente não se entende, não conseguimos se explicar, mas aí tudo bem, não tem nada demais. É isso mesmo, é isso. É? E Eloy, seja muito bem-vindo aí também, cara. Fala um pouquinho de você, se apresenta para nossa audiência. Primeiramente, eu agradeço estar com vocês, com a Ira, Tranquilo, cara. com vocês, com o podcast, com essa festa super bacana, né? Eu acho super interessante que a gente está num território tão abandonado que é o centro de São Paulo. Eu sou daqui, sou paulistano, e ver esse movimento mexendo aqui embaixo na cidade, na parte velha, vamos falar assim, na parte antiga, Sim. dá uma vitalidade para o lugar, por mais que pareça que não, mas há um movimento lá fora, um movimento aqui dentro, né? Minha formação é História da Arte, Que legal. Artes Visuais e Linguagem Cinematográfica. Eu, por muitos anos eu pintei, desenhei, estou voltando aos poucos, né? Mas a minha profissão de alma é professor. Que legal. Então, atualmente estou livreiro há 20 anos, mas continuo professor. Esse história o cara vai ler, o cara é puta de uma escritora. Como a Ira, chama você de Ira. A Ira, como ela fala assim, existem muitos personagens na gente, né? Como eu estava escrevendo um livro que eu vou publicar pela Garopa, na editora da Marina, lá na Flip, meu primeiro livro, eu percebi vários Maurícios ali. Então, essas questões que a gente tem isso, né? Não é uma questão patológica, a gente não pode confundir com uma questão patológica, uma questão psicológica, não é isso. Mas isso vem lá dos povos ancestrais. Lá no início de tudo, que a fogueira era um meio de se conversar, de se construir novas realidades. Isso veio, legal. não é? Interessante, Sim, né? com certeza. E com o tempo isso foi se adaptando no meio urbano. Então aqui tem o Maurício Livreiro, o Maurício artista plástico, o Maurício pintor, escritor, o agente cultural, educador. Porque às vezes quando a gente se apresenta, né, as pessoas vão pensar, mas esse cara é metido. Gente, o indígena... Aqui você faz um bom resumo, eu não sei fazer. É que o indígena, eles ensinam pra gente uma coisa muito interessante. Ele não fala dele no início. Olha, meu avô chama-se tal, minha avó chama-se tal. E vai falando até chegar nele. Começa a perguntar, qual é o nome da sua avó? E com a gente é a mesma coisa, né? E aí, beleza? Como você vai? Bom, e com a gente é a mesma coisa. Porque, assim, dificilmente a gente apresenta os nossos eus.
Então, estamos aqui diante de alguns erros. Né? Então, me remete a um pensamento que veio aqui agora. Muitas pessoas sofrem de depressão porque tá tentando se entender o tempo todo, tá ligado? Muito bom. Boa. Cara, e como que vocês veem? Você acha que, tipo, a gente que vive o mundo da arte, e a gente entende a arte, e muitas vezes a gente é um personagem, Sim. você acha também que a pessoa comum, que não está inserida no meio da arte, ela deveria também entender um pouquinho da arte para ela ter condições de estar vivendo hoje nesse mundo moderno, com esse tanto de doença, depressão, tudo Posso isso? responder? Claro, com por certeza. gentil. Não, de jeito nenhum. Eu acho que arte é uma palavra que é muito ainda plural, a forma de interpretações, as formas inúmeras, milhares de interpretações que existem sobre ela. Porque uma palavra, a gente tem um dicionário, a gente olha aí no dicionário qual o significado daquela palavra, certo? Mas quando a gente conversa com as pessoas, dependendo de onde a gente nasceu, como a gente interage com, né, no social, essa palavra vai mudar. Tipo, então na periferia se falar isso pode assustar algumas pessoas. Lá no Jardim Europa, falar arte é falar de meia, sabe? Falar arte aqui no centro é falar de vida, né? Então, assim, eu acho que é uma palavra interessante nesse sentido, porque ela sempre está aberta, sabe? A ser interpretada. E eu acho que a gente conversar sobre o que ela significa é importante. Seja através da poesia, seja através da pintura, qualquer expressão artística, né? Que é o que a gente tenta fazer, que é sempre reunir várias. Muito legal. Eu posso complementar? Claro que Interessante que ela traz uma questão do conceito, né? No questão do relacionamento com a arte, eu acho que a gente pode pensar o seguinte: o pessoal fala muito assim, a arte salva, né? Eu não vejo dessa maneira, na salvação. Tem gente que enlouquece com arte. Conheço muita situação assim. E artistas famosos. Então, aí são vários fatores. É uma coisa um pouco até complicada a gente afirmar, porque são vários fatores. Por exemplo, já que você falou isso, depois eu volto à minha questão. Claro, por favor. Se você pega o Van Gogh não era Van Gogh porque ele tinha esquizofrenia, mas a arte dele era a arte dele porque ele tinha esquizofrenia. Exatamente. Mas não é esquizofrenia que vai fazer dele o Van Gogh, mas a relação social. Entendi. Porque o Van Gogh... Sim, muito curioso, muito E o Van Gogh curioso. foi pastor. Aham. E o Van Gogh pastor, ele é um excelente pastor. Ele é tão excelente que expulsaram ele. Sim. Porque ele dava as coisas. E tinha coisa ali que o próprio pastor que orientou ele falou: não, você não pode assim, mas espera aí, eu sou um pastor, não sou? Sou um religioso? Ele não cobra. O religioso bota para essa primeira questão, que é a problema da ideia messiânica de que a arte salva. A messiânica, eu acho que nesse país, inclusive, é muito perigosa. É verdade. Foi. E está sendo cada vez mais. Então, assim, ninguém precisa de Messias, ninguém precisa de uma autoridade para te salvar. A gente precisa se respeitar, né? A gente precisa saber falar com as pessoas, saber ser amigo, saber ser sincero, saber ser humilde quando você erra com ele, sabe? A gente precisa trocar muito mais do que ficar só querendo se autopromover e ser uma autoridade que é filha da puta, que você vai ser filha da puta. E tanto pra mim. Verdade. Agora, além disso que ela falou, uma coisa que a gente tem que pensar, eu trabalho muito em campo como educador. Então, assim, eu aprendi que a arte não salva, mas eu aprendi que a arte resgata. Isso. Então, por exemplo, você não é? Eu aprendi Eu acho que é o mais correto. é muito mais correto. Eu aprendi isso, não sei se dá pra contar uma história muito rapidamente. Lógico que dá. Eu trabalhava no CCBB e foi um grupo de homens com liberdade assistida. Sim. E eles tinham uns crimes pesados nas costas. Só que houve uma situação muito ruim ali. E tiraram uma pessoa e me colocaram no lugar. Tiraram um educador, uma educadora, porque eles estavam com umas falas muito complicadas ali. Então essa educadora sai e eu entro. E ele já vem me questionando. Já ficou aquele, né? E eles achavam que aquele território não era para eles, que museu é uma coisa de gente rica, não sei o que. Sorte a minha que eu tinha aprendido com um grupo de hip hop o que era hip hop. Olha que legal, cara. Eu não sei falar gíria. Sim. Eu falo, olha, eu não tô aqui para julgar vocês, não é meu papel agora. O papel é para te mostrar para vocês que a arte, ela pode nos aproximar deste mundo meu, que não é o correto,
que também não é perfeito, e o de mundo de vocês. Aí eu comecei a falar disso, eu falei assim, é um caminho isso, é um caminho. Aí citei a cidade, fui citando as coisas, e fui falando coisas que tem a ver com eles. No começo eles me chamavam de alemão pra cá, alemão pra lá. Eu falava, não, gente, eu não sou alemão, né? Eu sou o Maurício, alemão pra cá, alemão pra cá. No auge, aí no pico, pra não estender a historinha, eles já estavam mais confortáveis, eles baixaram um pouco, porque eles queriam até mesmo matar o segurança lá, que tinha uma arma na cintura. Depois eu mostrei que a vida daquele homem era muito parecida com a vida deles. Era um homem que trabalhava 12 horas, ele estava obeso porque ele não comia direito, estava sem dormir, um monte de coisa. De novo, para fechar, no finalzinho quase, eles começaram a me chamar de professor. Olha que legal, cara. Por que eles me chamaram de professor? Eles entenderam que ali era um lugar deles também, e aquela conversa era uma conversa rica entre os dois. A gente estava se conhecendo e se aprendendo. Porque o que é um educador? É aquele que aprende, aquele que ensina e aquele que aprende. Nunca que um educador só vai ensinar, não é? Então, por isso que a arte ela não tem... Paulo Freire, se matou a charada, Paulo Freire. Por isso que a arte ela não tem obrigação de salvar. E a arte não tem obrigação nenhuma. Ela pode resgatar. E uma outra coisa também, que é muito curioso de falar, a gente está falando de resgate, mas eu quero falar também um pouco de interpretação, porque muita gente enxerga a arte com a sua própria interpretação, e que muitas vezes não é a interpretação ou aquilo que o artista quer passar. E como que vocês entendem? Isso é correto? Isso está certo? Ou é obrigado a entender aquilo que o artista quer passar? Tô errado, assim. E assim, eu acho que, tipo, a gente tem lógicas de comunicação, certo? Geralmente, a gente tem até moldes de comportamento, né? Porque eu pertenço àquela galera, então eu não sei daquele jeito, e aí eu vou falar assim, tal. Ninguém pode não entender quem eu sou aqui, né? E a arte, eu acho que ela te deixa confortável e não precisar se preocupar com isso. É verdade. A palavra obrigação, ela já tem um peso. Salve, salve, família. Salve, salve. Continue. Então, a palavra obrigação, né, já tem um peso. Então, tudo que leva essa palavra, ela já requer um conflito. Sim. A arte, lógico que ela tem conflito, mas é um conflito de uma outra direção. Então, a arte ela tem que ter um convite. Né? Eu lembro de uma menina, adolescente, que vinha de uma comunidade, a gente estava na Oca, eu ia entrar com um grupo deles, e elas falaram, mas esse lugar não é meu. De novo, lembra do outro grupo? Sim, lembro. Mas como não é de vocês? Esse lugar aqui é público, é um parque público, é um edifício público para todas as pessoas. Mas o que eu vou fazer com essas artes? Eu só vou olhar para elas, eu não posso levar nenhuma para casa, mas você pode levar a nossa conversa para casa. Não é? O que aquilo que você falou agora há pouco. Não precisa comprar nem ter. E você pode levar... Agora aqui, viu? E você pode levar a nossa conversa... Juvenal. É que vai entrar uma outra pessoa na roda de conversa. Tá. E pode levar a nossa conversa para casa. Ela entrou, ela estava muito resistente para entrar. Ela entrou. Bem-vinda, Juvenal. Não tem problema que é gravado, depois a gente edita, tá bom? Fica tranquilo. Tudo bom? Só para fechar, ela entrou e a Oca é uma espaçonave, é um disco voador. Né? O Oscar Niemeyer pensou nisso, é uma nave. Sim. E eu brinquei com ela, você vai entrar numa nave, você já imaginou? Olha que você legal. Tá indo lá da Zona Leste de São Paulo, você tá vindo aqui pro centro, entrando numa nave, e numa nave artística, é verdade, né? Então eu comecei... Só que eu comecei... Não, é nave mesmo. Mas proletário. A primeira nave do Ibirapuera. Então, assim, eu brinquei com o imaginário. Aí eu falei introduzi a palavra imaginário. Eu falei, nossa, eu nunca tinha escutado essa palavra. Falei, olha que interessante. Então, já não valeu a pena? A gente só estava no início da exposição. Olha como está valendo a pena. Porque eu não vou ficar falando, eu falei, eu vou perguntar para vocês aquilo que você falou. E a gente, juntos, e você, junto com seus amigos, vão começar a falar. Enfim, aí a gente foi pensando em algumas palavras. No final, quando ela sai, ela fala, puxa vida. Eu até falei para ela, olha, eu vim da periferia, fiz faculdade, graças a uma professora, graças a uma freira. Lógico que tem meu empenho, mas também tem um pouquinho de sorte. A gente não pode ser sonhador só, né? Não é uma coisa fácil.
Nada é fácil. Não é fácil chegar ali, né? Enfim, mas foi um dia tão prazeroso que ela mudou, ele falou, vou fazer faculdade, vou me empenhar, eu vou tentar, de alguma forma, buscar essas palavras. Essa palavra imaginária eu tô levando para minha casa e eu gostei muito dela. Olha como uma palavra muda tudo. Com certeza. A experiência. Não é? Bacana. Deixa eu apresentar para vocês, galera. Tá chegando aqui na roda de conversa com a gente agora o Juvenal. Juvenal, Opa. gostaria que você se Bem-vindo. apresentasse para todos nós aqui. Você já conhece ele? É novo para vocês Não. também? Então se apresenta para todos nós e para nossa audiência. Fala um pouquinho de você. Legal. O Fausto Vitor, que é namorado da Natal. Eu sempre gostei de vir aqui. Fala mais aqui, né? Eu sempre gostei desse tipo de coisa, né? E aí eu comecei a vir mais. Gosto do nome, essa coisa do neo-marginal, essa coisa bem legal, bem alternativa. Olha o nome de Sempre trabalhei no mundo corporativo, mas agora eu tô me afastando um pouquinho e tô começando a fazer aquilo que eu gosto. A gente vai ficando mais velho. E aí a gente começa. Você falou que começou, tava no mundo corporativo. Você já se aposentou? Já tá de boa? Não, ainda não me aposentei, mas tô perto. Tô bem perto de me aposentar. A gente ainda tem que pagar alguns boletos aí, mas estou bem perto, né, de me aposentar e aí começar a fazer aquilo que a gente gosta. Né? Eu falei, bom, vou começar a fazer aquilo que eu gosto. Sempre gostei de ler, sempre gostei de escrever, sempre participei de grupos de poesia, de literatura, enfim. E agora eu falei, não, vou começar a botar o negócio para funcionar. E foi quando eu escrevi um livro agora. Legal. Olha que legal. A gente está com dois caras, uma mina, perdão, que eu tenho uma mina da hora aqui, um mano da hora aqui. E aí você que tá chegando agora no rolê, que tá tudo novo, você sentindo essa interação. E aí, cara, eu tenho uma pergunta aqui para fazer, que você falou lá no começo, quando você se apresentou, você falou da sua formação, né, e tal. Como que vocês enxergam também o artista autodidata, cara? Ah, tá. Legal. Quer falar primeiro? Eu sou um artista autodidata. Vou te falar com toda sinceridade. A minha faculdade, por mais que foi de artes visuais, não desmerecendo ela de forma alguma, ela não me valeu como artes visuais. O que ela me valeu, o que mudou minha vida foi o cinema. Eu cheguei nessa faculdade, com certeza, para conhecer o mundo do cinema. E eu fico emocionado, porque o cinema mudou a minha vida. Foi através dos filmes que eu entendi que o mundo existe. Tanto que nesse livro que eu vou publicar, no finalzinho, eu presto homenagem a 5 filmes. Filmes de garotos de 8 anos de idade, que foi o período que o meu livro conta, né? Então, assim, a faculdade, outra coisa que foi interessante, eu via as faculdades de artes, assim, na televisão e achava que aquilo fosse muito romântico, mas não é. Porque o aluno faz a faculdade. Por mais que tenha as regras. E a gente tinha uma rádio comunitária dentro da faculdade, gente, com as músicas que a gente gostava, com as notícias que a gente gostava. Então não entrava notícia que a gente não gostava. Não que a gente não queria noticiar o mundo, mas a gente queria noticiar ali, né? E outra coisa que a gente fazia era uns eventos culturais todo mês. Para promover o aluno ou o artista que já estava lá, o nato, que todos nós somos autodidatas. Por mais que exista a técnica, que logicamente pode aprimorar ou não, vai da pessoa, eu acho que assim, se você for pegar, você pega assim, a Renascença, por mais que tinha os ateliês, todos eles eram autodidatas. O próprio exemplo do pai do Picasso. O pai do Picasso nunca fez arte, gente. E ele era um grande pintor. Só que não era tão grande quanto... Porque assim, isso, a palavra pode ser essa. Porque tem várias palavras, né? Isso. Porque assim, o artista é uma coisa. Você fazer arte é outra coisa. Ser famoso é uma coisa. E você decidir tornar a arte o seu trabalho principal. Né? Seria a vocação artista. Eu vou fazer um comentário aqui, aí eu depois vou passar a voz para o Juvenal que está chegando agora. Eu sou formado em tecnologia, faculdade. E aí eu percebi que na faculdade eu aprendi as partes técnicas, tal. Isso foi muito bom, mas na verdade quando você vai para o mercado de trabalho é prática mesmo. Com certeza. Dentro da minha profissão, algumas empresas muito
empresas muito, muito elevadas mesmo, entendem já que o autodidata, ele é muito melhor porque não é engessado como o que você aprende na faculdade. Isso também se remete às artes, tipo, te dá mais liberdade, com te dá certeza. mais de criação. Hã? Você entende assim também, Juvenal? Entendo e vice-versa. Vou fazer o contraponto, por exemplo. Eu sempre fui do mundo corporativo. Eu sou formado em comunicação social, fiz criação publicitária. Também não desmerecendo. Eu acho que ali o que valeu foi mais o network, o conhecimento que eu tive com as outras pessoas. E traz para você uma visão que faz você continuar voltando. 100%. Isso é o legal. Então, de uma certa forma, a faculdade ela também traz a prática para você de estar ali se relacionando com outras pessoas. Quando eu estava no mundo corporativo, eu sempre era um pouco diferente, porque eu queria trazer aquela coisa da arte, o olhar diferente. Que é que nem você falou. Todo mundo é um pouco artista, basta você observar as coisas. E no seu caso, a sua marca, né? Já que você é publicitário, né? Exatamente. Ser criativo, né? Na criatividade, eu entendo que você é um artista. Você é um Com artista. certeza. Cada um tem que Né? dar uma vazão de uma maneira. O que eu mais gostei de estar agora introduzindo, estar convivendo com vocês no meio da arte, tô vivendo isso mesmo, da paixão e de como as pessoas te recebem no meio. É diferente de eu na área da tecnologia, que a pessoa sempre me vê como um concorrente, por ignorância mesmo, eu não sei. Mas a arte, cara, as pessoas se recebem com um certo... É diferente. É a profissão que eu mais encontrei. É diferenciado, não é concorrência, tá? Entendeu? Então, isso Exatamente, Isso cara. que você coloca é interessante porque, sim, no seu caso, a sua faculdade de comunicação, ela tem uma visibilidade e uma aceitação maior do que das artes. Isso. Então, olha, vou falar uma coisa aqui, enfim, quando eu fui fazer artes, a minha família achava que eu era gay. Só por fato de você E assim, eles falaram, mas você é gay? Eu falei, não, mas se fosse, qual o problema? Você consegue... Importa o ano, importa que, poxa, mas como quer dizer, enfim, o que eu estou falando com isso? Nós, artistas, seja qual área, a gente é marginalizado. Então, por exemplo, O sistema capitalista. o ilustrador, por mais que ele seja competente, ele é um artista. Então, o pessoal vai olhar com um olhar diferente. Aí, se você pega um arquiteto, já não. Sabe? Já é um outro olhar. Sempre sendo abafado para se adequar à produtificação. A gente está se autoproduzindo, né? A gente vira o produto. Ela acabou de falar uma coisa que foi falado lá na frente, que foi sobre Walt Benjamin. Essa questão de reproduzir, né? E o artista tem aquela coisa também, né? Pensa muito no capital, né? Então a pessoa já olha um cara. Não é o que move, né? Esse cara é artista de verdade não é o que move. Sonhador. O cara é utópico, né? O cara tá só Verdade. querendo a arte dele. Como assim? Ele não quer ganhar dinheiro? Regina, ela fala assim, é que a gente coloca na frente, primeiro, o nosso olhar, o que a gente pensa do mundo, as coisas que a gente quer o melhor para o mundo. Sim. Né? Uma forma diferente de pensar o mundo. Por isso que quando eu estava no mundo corporativo, eu falava que era meio estranho. Sim. Porque você era mais humano. Exatamente. Eu começava a olhar as pessoas e falava, esquece um pouquinho esse negócio de meta, esses negócios de coisa. Vamos pensar aqui, por que você fez isso? Né? Não aquilo. Pô, legal isso daí. Por que dar a oportunidade às pessoas? Né? O artista, ele dá a oportunidade de você falar aquilo que você pensa. Sem qualquer coisa no seu carnaval já é raro, né? Exato. Mas uma coisa que eu acho que eu entendi que você quis falar, existe sim, de uma forma não tão ampla, mas existe a parceria no meio artístico. Muito mais do que na corporação. Isso, Na corporação existe um movimento que começou a acontecer aqui no Brasil, logicamente em outros lugares, mas que teve um grande corpo com o Nuno Ramos, era um grupo de artistas que eles como fala? O palestra dele adoro. É demais, né? Eles ocupavam o mesmo ateliê. Anos atrás isso não acontecia. Então, essa parceria que você colocou, ela existe. Tanto que aqui, quantos artistas estão aqui reunidos? Então, isso é uma força, isso é algo que é recorrente e é algo que acontece. E nas grandes corporações é muito difícil isso acontecer. Logicamente que tem uma vaidade, e a gente não pode levar a arte de uma forma muito global, muito ampla. Existe a vaidade, em qualquer lugar existe. Mas essa parceria eu acho que a gente tem que acolher, abraçar, proteger e fazer.
Como tá acontecendo aqui. Eu conheci você hoje, pô. Sim, Já é uma parceria que tá nascendo aqui. Né? verdade. Conheci ele hoje, ela já conhecia pessoalmente hoje, né? Aqui a gente tá falando, todo mundo artista aqui e tal, e a gente está num espaço de artes mesmo. E a maioria das pessoas que eu percebi aqui, elas são artistas, né? Todos que estão aqui, eu acho que todos. Vocês têm percebido que as pessoas comuns estão afastando um pouco mais de consumir a arte? Ou isso é uma coisa que não é? Como que está a cena hoje da arte? Como que vocês falariam? Fala. Pode, por favor. Eu acredito que as pessoas estão consumindo mais arte. Porque eu acho que a ideia de arte, ela está sendo mais ampla. Ampla, né? Essa acho que é a parte boa. Tanto da internet nesse sentido das conexões que você tem de pesquisa, Oi? de novas parcerias artísticas e tal. Olha, sensacional. Darém. Gostei. Nesse sentido, eu acho muito legal e eu acho que isso é a pulsão de vida que a gente Verdade. tem, sabe? Sem querer entrar em guerra com nada, só tipo, ó, tem esse caminho é da hora, ele constrói coisas legais, conhece gente legal, É verdade. sabe? E a coisa vai indo. É. Então, é isso. E eu acho que isso tem a ver com a humanidade, né? Sempre tem. Então, quando retiram a humanidade do rolê, fica tudo sempre pra conversão, manipulação e tudo mais. E também não tem como a gente não viver sem isso completamente. Né? Mas a gente tem que tentar estabelecer uma relação mais saudável com o poder. Né? Eu acho que é só isso. Tentar ser mais saudável com o que significa poder na sua vida. Vocês querem falar alguma coisa disso? Quer comentar? Eu acho interessante que ela levanta questões muito importantes ali. A gente vive, infelizmente, numa forma muito global, com extremismo. A arte ela é uma ferramenta, a gente pode usar essa palavra, que a palavra ferramenta ela requer lá atrás, né, um conceito lá de trás. E a gente usa ela assim como ferramenta de aproximação. E a gente pode falar também que mesmo a pessoa que não tem muito a aproximação em si da arte, ela tem às vezes, em algum momento da sua vida, uma relaçãozinha ali, ou na areia, fazendo um desenho, ou enfim, ou num papelzinho fazendo um desenho. Isso já é um indício do que ela fala de humanidade. Por que eu falo isso? A humanidade, ela nasce junto com a arte. Não foi depois. A arte não vem depois, ela nasce com o indivíduo. Sim. Se a gente for lá para a pré-história, Sim. olha... Como o pessoal fala de grafite, né? O De grafite, isso Não, mesmo. quanto se remete à arte, né? Seu grafite lá no inferno. Visitada. E a Ira fala uma coisa assim, a gente precisa sim resgatar a humanidade, a gente está muito em cacos, a gente está todo quebradinho. Né? Então, assim, a arte, ela encanta, ela estimula, ela melhora, ela nos convida. A arte ela tem esse poder, vamos falar assim, esses caminhos. Aí você vê, ele sai do mundo corporativo e está entrando no mundo da literatura, que é um mundo... Você não tem vontade de escrever todo dia? Não é, cara? Parece uma coisa assim. Você esquece de escrever. O que eu falo é que a gente às vezes começa a ter que pôr pra fora Que passou a ser como água, um alimento. Exatamente. Aí o processo de edição, né, desse conteúdo nunca é fácil, né? Cara, tudo que eu tô ouvindo vocês falar, eu tô fazendo um monte de continha aqui na minha cabeça. E aí vem custos. E aí eu vou entrar no assunto agora. Uns 3 falaram e concordaram, falando que a arte nem sempre é visando o dinheiro. Só que isso tem um custo também. Custo de tempo, custo de escrever, custo de mandar para um editor, imprimir tudo isso. É caro, isso não é barato. Da onde que vem essa grana? E outra, às vezes você precisa vender sem visar o dinheiro, porque às vezes isso ele vai fazer com que você ganhou o dinheiro te leve a um outro patamar, no sentido de alcançar mais pessoas com a sua arte. Então, o dinheiro é bem-vindo. Sim. A gente tem que consumir uma saudável. Sim, exatamente. Importante ser pensado na cabeça de vocês. Mas eu acho que, assim, primeiramente, quando você... Aí a gente volta para aquela ideia da vocação artista e o ser artista que todo mundo tem, né?
se você escolhe a vocação artista, aí você já está aceitando que a sua vida vai ser mais difícil profissionalmente, né? Então, também você tem que olhar para sua estrutura. Como é que é minha família? Tem uma graninha legal para ficar bem? Não? Tô sozinho? Com quem que eu tô, sabe? Tem tudo isso também, né? É difícil só ir lá e querer fazer arte sem nenhuma estrutura. Você acaba ficando muito mal, né? Saúde mental, física e tudo mais, né? Muita gente se mata, inclusive. Então a gente não tá defendendo isso. A gente sabe que isso acontece muito e é difícil. E cada artista tem a sua história. Mas eu acho que nunca deve se desistir de ser mais saudável, de ser mais forte, de acreditar que a arte pode ser vista como um trabalho com respeito, ser bem paga, né? E é isso. Basicamente, eu acho que é isso que eu consigo dizer. Eu vejo assim, a pessoa que escolhe a profissão de artista, porque ela pode ser artista e não ter a profissão de artista, que é uma coisa diferente da outra, né? Isso. Você pode ser um artista e pode dar certo. Por exemplo, o Volpi, ele era o Volpi não, desculpa, o Manabumab, ele era agricultor. E o Manabumab, ele pintava os seus quadros na hora vaga. Só que aí alguém viu aquelas pinturas e falou, opa, esse homem aqui é diferente, essa pintura é diferente. Aí você começa a adquirir mais vontade de Aí ele criou, progressivo. aí ele se tornou um dos maiores pintores abstratos do Brasil. Ele não tinha escolhido essa profissão. Isso pode acontecer. Agora, hoje a gente vive numa época que, de fato, o dinheiro é uma moeda que não tem como a gente não ter como troca. Então, por exemplo, o cara, ou a menina, o rapaz, escolhe ser artista, ele vai ter que planejar, gente, não tem jeito. Né? Sem planejamento, aí entra a sua área. Esqueci o seu nome. Juvenal. Aí entra a área do Juvenal. Se você não tem se você não tem um planejamento, por exemplo, eu consigo comprar essa tinta agora. Ela tá cara, ela é melhor, mas eu vou comprar essa aqui, eu vou aos pouquinhos vendendo esse trabalho que não é tão sofisticado por um valor X. Aí tem que ser bem organizado. Pego 30% desse valor e vou comprar uma tinta melhor. Lógico que isso estou falando, mas você consegue planejar isso. É legal ter essa vontade, tipo, eu vou conseguir uma técnica com essa tinta mais foda, né? Ou esse spray mais foda. Você tem uma continuidade, né? Porque aí você vai aprimorando. De uma maneira sem pensar. Agora, o que tem pra gente quando a gente não tem recurso? Que é difícil ter o recurso próprio, né? Aquilo que eu conversei com você no carro hoje. Você tem os editais. E editais, ele é para todos. Não é só para alguns, é para todos. Então, o edital, eu acho que é um recurso, meio muito importante e é pouco divulgado. Não é? Eu acho que deveria ter, isso é uma ideia talvez, já tem alguns aproveitadores aí que dão uns cursos meia boca, tá, gente? Mas tem gente que poderia ter, talvez, até mesmo no colégio, no ensino fundamental das escolas públicas, sabe, assim, alguém que desse uma aula de como montar um projeto para os editais, que é difícil montar um projeto. Então, aí assim, todas as escolas, elas têm, seguem, né, o padrão ali sei lá, o matemática, português, educação artística, física e tal. Tem todas as matérias lá, todo um cronograma. E aí precisa de pessoas voluntariadas que queiram ir lá, e não independente de governo, trocar uma ideia com a editora e falar assim, eu posso fazer uma palestra aqui de editais? Legal a galera já de vocês que tá... Isso é legal. Sim, isso é muito legal. Isso é válido sim, tá bom? Sabe por que eu falei isso, gente? Porque assim, o edital fica sempre na mão daquele que tem um recurso muito maior daquele que precisa. É para todos? É para todos. Cara, eu participei de um edital e aí eu tenho uma dor de edital porque eu vi gente com condições e gente que já estava no 6º edital. Cara, se você fez um edital... Isso é bom se falar também. Você fez um edital. Você teve toda a estrutura, mentorias, palestras, grana para investir naquele seu trabalho, seu projeto. E aí não foi para frente, cara. Eu não acho justo você fazer 2, 3 edital e tomar a vaga de outra pessoa, entendeu? Edital, eu acho que é para você ser feito uma única vez só e aí dá para frente, é um ponto de partida, é um ponto de start, entendeu? É isso. Tá? E eu não concordo com aquele cara que vira um profissional do edital também. É muito, como a gente entrou no assunto de edital, é bom falar isso também. Essa visão. É aquela questão também de manter uma
fala coletiva de compartilhar até o dinheiro em si, né? Que é muito importante. O edital é exatamente essa, o começo mesmo. É. As pessoas se profissionalizam. Já tem todo Eu esse sacanagem. Aí ele é patrocinador, né? Como patrocinador, É como se uma fosse coisa, digital, né? estudou e tira oportunidade de outras pessoas que necessitam daquele começo que ele já tem de fazer. Sim, Boa. Isso mesmo. com certeza. Cara, aí, tipo, pra não ser injusto com vocês agora, a gente falou de muita coisa. Eu quero que os três agora, cada um adentre melhor na sua arte, mesmo para a audiência. Às vezes a gente conhece, o meio conhece a gente, mas quem está lá do outro lado está ouvindo a gente e não conhece vocês mesmos. Eu queria que vocês adentrassem mais em vocês mesmos. Vai. Bom, gente, a minha arte, eu tenho uma livraria, eu tenho um sebo que chama... Há muitos anos, né? Completa 20 anos esse na rua. Eu comecei no Center 3 com uma banquinha, com uma mesa desse tamanho aqui, com 300 livros. Em 2 anos eu tinha 3.000 livros, eu fui expulso de lá. Maravilhosa essa história. Hoje. Porque o diretor... Não, sabe o que aconteceu? Virou um ponto turístico, vinha gente da Angola visitar minha banca. Imagina uma banca. Eu invento coisas, né? Sim. Então, assim, eles queriam cobrar um valor que fosse um valor de loja. Eu falei, não, mas, poxa, eu tô trazendo gente pra cá. Tá na rua, espaço público, então, né? Eu comecei lá, né? Hoje eu tô numa casa, é uma casa alugada, eu moro nessa casa, então eu moro numa livraria. Né? E eu me inspirei em algumas pessoas, no Jorge Bataille, que era um filósofo que morou numa biblioteca. Olha que legal. O Jorge Luiz Borges, que morou numa biblioteca por um tempo, né? E eu moro numa livraria. É bom, mas é ruim. Por que é ruim? Porque às vezes você quer sair um pouco, é muito livre, gente. Você quer sair um pouco e respirar. Então, o que eu fiz? Eu tive que inventar um meio para que eu pudesse respirar. Eu ando de bicicleta todo dia. Tá bom, né? Tá ótimo. Então, eu vejo nuvem, eu vejo flor, eu vejo pássaro, eu vejo taxista folgado. Motoqueiro entrando lá na faixa. Motoqueiro entrando na ciclofaixa. É muito comum de grandes cidades, não tem como fugir disso. Então, depois você vem em casa, ó. E aconteceu uma coisa nessa semana, eu vou contar pra vocês, gente. Um carro de polícia entrou com metade do carro dele na ciclofaixa. Falei, mano. Aí eu cheguei e falei assim. Sabe assim, pô, mano, você é autoridade, cara, você que tem que dar um exemplo, você tá ficando metade assim. Aí os caras... Essa autoridade faz direito. Eu fiz assim, ó, você acha que resolveu alguma coisa? Eu falei, vou brincar daqui que os caras podem inventar alguma coisa pra mim, né? Então, assim, aquilo que eu falei no começo, eu sou professor de alma, eu estou escritor, estou livreiro, estou pintor, então, assim, eu convido todos vocês a conhecerem a livraria Sebo Espaço Cultural, Chama de uma Vela, tem alguns lugares. Ele foi lá, né? O Roger, tem umas homenagens lá que eu faço, não é? Rádio também, Rádio foi lá também. Vocês precisam ir. Fica no Butantã, na Rua Iquiririm 277. Tô perto. E eu tenho 2 cães, o Biscoito, que era muito medroso, está menos medroso, e a Jabuticaba, que está cuidando dele agora. Tenho a gatinha Pretinha e tenho o Fritz. Faleceu o Toulouse-Lautrec em fevereiro, viveu comigo 20 anos. Meu sentimento. E faz 1 ano que morreu a Patrícia Galvão, que era minha cachorrinha. Meus cachorros é tudo nome de gente. Que morreu faz 1 ano. Não. Mas assim, eu sei lidar com a morte. Então, é um lugar alegre, bacana, não é bagunçado. Bicho é mais difícil. Brincadeira. Não, mas de bicho é muito difícil. Então, assim, eu gosto de pintar. Eu descobri que escrever é tomar água, é comer um pão, mas a sua tomar um banho. Ela conversa com o segmento? Tá. Ou é... Então, assim, eu gosto de microcontos, pequenos contos e muito pro realismo mágico e para a vida real. A gente chama isso de escrita de si, que é algo muito recorrente, começou na Europa e se espalhou pelo mundo. O que é escrita de si? É escrever o personagem, geralmente, algum personagem ali tem a ver comigo. Então, é a história de um menino
de 6 anos para 8 anos. Né? O livro chama Quando Eu Falava com os Eucaliptos. E eu falava com os eucaliptos. Mas não, isso é muito Falava com os eucaliptos. infância, pô. E se passava em Guaianazes, final de 70, né? Tenho essa carinha aqui, mas né, já estou bem encaminhado. E eu conto a história de várias... Eu conto, assim, a relação amorosa, afetuosa e mesmo de ensinamento do meu tio Olésio, e meus primos. E várias histórias cabulosas, assim, cara. De macumba, enfim, de assombração, de morte. Mas, assim, eu pego em temas muito pesados, racismo, enfim. Só que de uma maneira muito poética. Que é um menino que está contando. Sim, imagina isso muito. Eu vou dar um spoiler, pode dar, será? Claro, Né? por Não sou livre ainda, vou falar. Enfim. Mas se for sobrevenda também não tem problema, não. Eu vi uma bruxa pela primeira vez e foi lá. E eu conto como que foi vista essa bruxa. E meus filhos também viram a bruxa. Só que a gente não tinha televisão. Não tinha livros. E era uma mulher, de fato. Depois que eu vi na televisão, eu fiquei espantado. Falei, gente, é bruxa. E eu vi lá na infância. Será que o pensamento ele vai para o futuro e traz para o passado? De onde que eu tirei isso? Então eu fiquei com uma indagação. Né? Lembra que eu falei do cinema para fechar, para não ficar tão longo? Eu vou apontando a minha influência, a influência que eu tive no cinema. Então, o filme Leolo, canadense, o filme Minha Vida de Cachorro, polonês, que é a história de um menininho, gente, que vocês iam ficar apaixonados. Que legal. Valentim, um filme argentino, ele é estrábico, ele quer ser o astronauta, e não pode, né? Ser astronauta. E ele tem uma relação com um cara que tá desiludido com a vida, que a mulher deixou ele, a namorada deixou. E ele não é alcoólatra, só que a avó fala que ele é comunista, que ele bebe. Ele não quer nem saber se é comunista ou não, ele quer a amizade dele, né? E o último filme não, tem mais um, Império do Sol, do Spielberg, que é o Menino na Guerra. Todos esses filmes foi me lembrando da minha história lá atrás. E o último filme, que é muito simbólico, aí tem a ver com a minha vida pessoal, é A Paisagem na Neblina, de um cineasta grego, que é o Angelopoulos. Que é a história de um casalzinho de irmãos que vão em busca do pai que não existe. Olha que loucura. E eles encontram no final uma árvore. Olha, lembra dos eucaliptos? Sim, lembro. Então, assim, a minha literatura ela vai para o imaginário, para questões sociais, mas também para uma esperança. A esperança ela tem que existir, gente. Se a gente não tiver esperança, a gente dança. Né? A esperança é um meio para a gente dar um ponto de partida para tudo que a gente for fazer, não é? É a esperança. Fala um pouquinho da sua... Mas adentra, imagina que lá ninguém conhece a sua arte. Não, da sua arte em si mesmo. Então, sim. Então, eu sou artista visual, né? Eu criei esse nome Ira Rebela como um pseudônimo, uma persona. Não é seu nome, então? Não, meu nome não precisa falar. Eu sempre falo. É Maíra Rebelato. Eu cortei as sílabas. Igual o Andy Warhol fez com o nome dele. Eu gosto muito de Andy Warhol. Legal. Né? Então, legal. Ele tinha o Andy Warhol, ele tirou o LA, né? Só a última sílaba, mas eu peguei o conceito. E eu tinha uma amiga na faculdade que me apelidou de Ira, do nada. E aí pegou também, porque eu sempre fui rebelde, né, e tal, reclamona. Então, acabei fiquei com esse apelido. E aí eu comecei a entender que a minha parte artística, assim, né, o meu eu artístico, tinha muito mais a ver com a Ira do que com a Maíra. Né? E aí eu falei, bom, legal, ainda sou eu, mas eu vou dar esse nome Ira Rebela, né, porque também a gente está no mundo do marketing. Eu fiquei pensando também, uma palavra que pegue legal, né? E sei lá, foi coisas também do destino, porque eu sempre gostei muito de estudar pop art, Velvet Underground, Andy Warhol. Eu sempre toquei violão, tocava, né, sempre nas festas, Velvet Underground. Então, eu acho que tem uma questão ali de pegar um conceito já pop artístico, né? Porque muita gente tem uma visão errada do Andy Warhol. Mas, enfim, aí eu sou esse artista visual, então, por me inspirar pelo Andy Warhol, criei um laboratório de arte, porque o João foi um dos primeiros artistas que fizeram isso, tipo coworking, que a gente conhece hoje. Ele foi um dos primeiros artistas que fez isso, ninguém fazia isso. Então ele alugou um galpão em Nova York, ali, como vários galpões que a gente tem aqui de, né, esses coletivos lá ocupam, e aí ele conseguiu pagar o aluguel, a mãe dele morava lá com ele,
E aí os artistas começaram a experienciar ali dentro, né? Visitar o lugar, conhecer o que acontecia ali, né? E aí era uma época que tinha muito problema de economia nos Estados Unidos. A galera tava sem dinheiro. Então também é os anos 60, 70, a gente sabe da degradação dessa parte. Mas também a gente sabe do quanto que isso tudo foi essencial para revolucionar, né? O que a gente está aqui resgatando de alguma maneira. Então eu sou essa artista que tem esse laboratório inspirado no Andy Warhol. E aí eu tenho um ateliê e aí a gente faz projetos colaborativos de arte, né? Tentamos reduzir ao máximo a potência destrutiva da vida dos artistas, de verdade. Legal. Fica na Vila Mariana. E as pessoas podem visitar o seu ateliê? Pode, é só agendar. Gente, é só agendar, tá? Vila Mariana, perto do Sesc Vila Mariana. Eu sempre tô ali disposta a conversar com novas pessoas, novos artistas. Sempre tô produzindo lá também, então vocês podem já ver os meus quadros. Eu faço exposição de artistas lá também, então é só vir me conhecer, a gente conversa. Se você tiver dinheiro para me ajudar ali com o espaço, eu aceito. Se você não tiver, eu aceito também. Se eu gostar da sua arte. Legal. Entendeu? É isso. E aí, tamo lá. E aí é uma das sedes do Movimento Não Marginal, assim como o Sebo de uma Vela, do nosso amigo. Verdade. E se tornou, então, os dois polos importantes para o movimento, no sentido de encontro, lugar para estar lá, conversar, fazer projeto, né? Então eu chamo mais de laboratório do que de galeria, porque eu também não tenho aquela cartilha garantida de clientes compradores de arte, né? E eu acho que não é legal iludir as pessoas sobre isso, né? Então, fazendo uma experiência, colaborações. Então, eu sou essa artista que sempre está pintando muito e trabalhando com outros artistas. E tem outra coisa que ela não falou. O tarô. Mas Isso é importante. Que legal. Espiritualidade também, xamanismo. Mas tudo é ligado, né? Aí o tarô se eu trabalhar, eu atendo também. Vamos passar agora um pouquinho mais para você. Você consegue ser um pouquinho mais resumido? Consigo. No sentido já da sua arte mesmo. Você já apresentou. Entra aí. É porque eu falei que eu era do mundo corporativo, mas ao longo da minha vida eu sempre trabalhei com arte. Fui casado com uma artista, e aí tem a ver, o livro tem a ver com ela, que faleceu em 2015. Eu também sou formado no curso técnico de Macunaíma, então eu sou ator. Olha. Fiz algumas peças. Então, ao longo eu ia em paralelo, a coisa do corporativo, mas sempre com a coisa da arte. E agora eu resolvi escrever desde 2015, depois que a minha esposa faleceu. Eu tinha um blog, e nesse blog eu escrevi o dia a dia que eu tinha pós-morte dela, mas também falando do antes, do durante, do que eu espero para depois. Foi daí que surgiu Pessoas Raras. Daí eu comecei a observar, né, que o artista observa bem. A gente sempre, quando tem uma tragédia, acha que, a gente é o cavalo do bandido. E não é, né? A gente vê que tem várias pessoas que ajudam a gente. Com certeza, sempre tem. Eu falei, e um monte de gente que está me ajudando. Né? Sem preconceito, senão não acontece. Não acontece, né? E o livro ele fala disso, da relação que eu tenho com os meus filhos, né? Eu tenho 2 filhos, né? Depois que a minha esposa faleceu, eu fiquei com 2 filhos. E aí eu contei dia a dia e as pessoas que foram me ajudando e as pessoas raras que foram aparecendo ao longo do ano. Que legal, cara. E lancei agora ele pela Viseu e tal. Então, assim, saiu agora há pouquíssimo tempo, né? Se eu te conhecer, eu quero ler. Então, leio porque É um título legal. Uma curiosidade, hein? O título forte, legal. Ele tem uma questão onomatopeica, né? Deixa eu me contar um pouquinho. É pouca coisa. Pessoas raras. Ele não fala do luto especificamente, não é só do luto que ele fala, né? Ele quer falar exatamente do que foi a pessoa, a representatividade da pessoa para a pessoa na vida. E as pessoas que pegaram, assim, essas pessoas raras vieram Olha que legal. Né? Um artista, então ela conhecia vários artistas. Bacana. E a arte me parece um clichê, mas a arte acabou me salvando, né? Tanto na escrita quanto arte. Resgatando. Te resgatou. Resgatar a alma, isso mesmo. Legal, assim. E vale a pena. Ela gostou, ela é porque é meu e tal, mas vale a pena ler, porque eu acho que até outras pessoas que passam por qualquer tipo de dificuldade, não só o livro em si, eu acho que deveria. Esse eu conheço de longa data. Porque vai ser uma coisa bem legal. Eu ia te perguntar, ia ou não? Gostaria de te perguntar uma coisa.
O título ele veio antes? Ou ele veio no... Não, o título ele veio depois. Veio depois. Ele veio Por causa das pessoas que foram chegando. Eu, quando eu escrevo alguma coisa, eu sempre gosto de colocar o título. Tá. Não sei por quê, mas o livro veio depois. Porque é um título marcante, né? Um título que te convida. Os quadros também, eu gosto, depois que eu pinto ou tem um título. Galera, dá licença um minutinho. Fica sem título, sabe? Vamos. O papo tá muito gostoso, mas a gente chegou ao final para dar oportunidade para as outras pessoas. Mas eu gostaria rapidão, por gentileza, como que as pessoas fazem para encontrar o trabalho de você, rede social? Rapidão, por favor. Bom, o Instagram é @ira.rebela com 2 L's. ira.rebela com 2 L's. O meu Instagram do escritor, né, poeta, Eloy.poesia. E o meu Instagram é Sebo Chama de uma Vela. Fácil. Me chama de uma vela. O meu Instagram é Juvs, JUVS, _, Insta, tá? Juvs no Insta, né? E o Pessoas Raras, ele tá na Amazon, tá na Americanas, tá? Ah, bacana. Só um recadinho. Não esqueçam esse título. Quando eu falava com os eucaliptos. Na Flip. Lançamento pela Garopa, na Flip. Galera, muito obrigado por vocês terem sentado aqui com a gente, tá bom? Até uma próxima. É isso, obrigado, valeu, tamo junto. Valeu. Obrigado, viu? Não, tem isso, imagina, cara. Show de bola. Tudo nosso.